cofre, não porque ele guardava coisas valiosas desse mundo. Aqui dentro estava a nossa salvação. Aqui está o nosso passaporte para a vida eterna. Se a gente está num lugar assim, quando a gente compra alguma coisa que ela vem com um manual para você fazer e montar, às vezes você olha para aquele monte de peça assim, você não consegue. Você diz, meu Deus, não sei nem por onde começar. Aí você vai lá e vai olhar o manual. Eu vejo isso porque a gente sempre compra os Kinder Ovo para Cecília. É 3, 4 pecinhas, mas a gente olha ali, tem que pegar o papelzinho lá para ver como que monte, para que serve aquele brinquedo. E eu cheguei à conclusão que aqui é um manual nosso. E eu preciso de uma pessoa que seja bem corajosa para me ajudar agora a fazer a leitura da palavra que a gente vai ouvir essa noite. Posso contar com alguém? Pode levantar, gente, não precisa ter vergonha. A Leite pode me dar uma ajuda na leitura? Eu peço ajuda, pessoal. Aqui, ó. Pode ser, já achei aqui, ó, Leite. Aqui, ó. Aqui tá marcadinho. Aí, ó, muito bem. Deixa eu colocar aqui pra você. Eu acho que foi melhor. Esqueci de segurar o micro. A palavra que ela vai ler está em Lucas, capítulo 18, do versículo 9 ao 14. A justificação é o dom de Deus. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro era cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim no seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, que são ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu faço jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou pecador. Eu declaro a vocês, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Senhor. Então, eu não gosto de me prender a papel, assim, sabe? Por isso que eu nunca anotei nada. Dê uma olhadinha para quem tá do teu lado aí. Só olha para ela. Minha esposa pode olhar para mim. Pode. Olha sério para ela e só olha, não fala nada, fica olhando. Você consegue, só de olhar para essa pessoa, saber o que ela tá passando lá no íntimo do coração dela? Uhum. Se ela tá passando por alguma dificuldade, se ela tá com alguma mágoa muito grande dentro. É sobre isso que eu quero falar com você essa noite. A gente sabe que todo domingo tem o Água Viva. Todo domingo. Só que a comunidade não é só no domingo. A gente está aqui de segunda a segunda. A nossa comunidade. Essa que eu tenho orgulho de vestir a camiseta. Só que eu quero perguntar para você, quando você olhou para essa pessoa, você só viu ela por fora? E quantas vezes você, meu irmão, você, minha irmã, mentiu quando perguntaram como que você tá? A gente responde no automático: tô bem. Mas lá no fundo, você tá com o teu coração aqui assim, ó. E voltando para a palavra assim, quando entrou aqueles 2 homens assim, quando eu leio a palavra eu imagino, sabe, que ele fala subiu ao templo, provavelmente era um templo que era numa montanha, e realmente só ia lá quem precisava.
Então entrou o fariseu e entrou esse cobrador de impostos. O fariseu era como se fosse considerado lá na época, né? Os doutores da igreja. Eram aqueles que sabiam tudo de cor e salteado. Tudo. Se perguntasse tal coisa, ele sabia. E é bonito. Eu acho muito bonito quando eu converso com alguém assim, que estudou a Bíblia. Eu confesso para vocês, eu queria ter essa vontade, mas às vezes por desleixo meu mesmo, eu não vou ler estudar a Bíblia. Mas eu preciso. Só que Deus, Ele não quer um católico, Ele não quer um filho de teoria. O Evangelho não foi feito para você entender. O Evangelho foi feito para você viver. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela é viva, ela acontece. E o que aconteceu? Nesse mesmo período que estava o fariseu lá na frente do templo, se vangloriando, porque eu rezo todos os dias, eu conheço a palavra, eu sou melhor que esse meu irmão que está aqui do meu lado, que é um cobrador de impostos. Já o que o cobrador de impostos fez? Ele se entregou na frente de Deus como ele era. Como ele era, no íntimo do coração dele. E quando eu preparava isso, me veio muito forte assim, que teve uma passagem, que aquele romano que foi falar com Jesus, né? Que ele sabia que ele não acreditava. E ele chegou para Jesus e falou: Jesus, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra, e eu serei salvo. E eu quero perguntar para você, não é para quem está do teu lado, para quem está atrás, para quem não veio, é para você. Que católico você tem sido? Que católico você tem sido assim? Você é aquele católico do IBGE? Ou é só mais um número numa rede social? Ou você é aquele católico que procura fazer a diferença onde você está? E agora eu volto e pergunto para você mais uma vez. Como você está? Eu escutei uma frase essa semana assim, que ela abre assim às vezes, e falava: às vezes aquilo que a pessoa mais oferece é aquilo que ela mais precisa. É o que ela mais está precisando. E nós, como irmãos, a gente tem tido esse cuidado com aquela pessoa que está ao nosso lado, lá em casa. Às vezes a gente não se acha digno. Eu não me acho digno de conversar com Deus. Eu não me acho às vezes assim. Porque a gente sabe que a gente é falho, que a gente comete erros. Às vezes a gente se afasta e a gente às vezes fica com vergonha de chegar a conversar com Deus, de pedir para Nossa Senhora alguma coisa. Mas sabe o que isso quer dizer? Que para Deus, para Jesus Cristo, não importa o que você fez. Para Jesus Cristo importa para onde você quer ir. E eu tenho certeza que assim como eu, todos nós que queremos ir pro céu, ninguém tem uma data certa. Ah, porque eu aqui na Terra, a minha validade acaba tal dia. Não. A gente não tem, porque eu acho que se a gente soubesse assim, a gente ia entrar em parafuso, né? Calcule você saber o dia que você vai, ó, tchau, gente, tô arrumando minhas coisas e tô partindo. Mas é um mistério isso. E como você tem se preparado? O que você tem feito assim?
Hoje, quando é de tarde, eu deitei um pouquinho, que tava tão bom hoje à tarde, assim, sabe? Tava aquele friozinho. A gente almoçou, aí eu entrei, tomei um banho, disse, vou deitar um pouco. E Deus ficou. Ficou batendo no meu coração, assim, sabe? Que me falava, por que você? Por que você? Porque a gente é muito do eu. Acontece alguma coisinha, meu Deus, por que eu? Fulano lá que não vai na missa, fulano vai lá não se confessa, fulano que vai lá, pare meu irmão, não seja o fariseu. Agradeça a Deus pelas oportunidades que Deus tem dado para você. Nós devemos agradecer a Deus por tudo, até pelas dificuldades, porque as dificuldades vêm para a gente colocar alguma coisa em ordem. Pode perceber lá na tua casa, quando está tudo bom, você esquece de Deus. Você não agradece pelo algo de bom que está acontecendo. Mas acontece alguma coisinha de errado lá, uma gripezinha que seja. Ah, mas vou acender uma velinha para Nossa Senhora e pedir para Deus que abençoe a nossa família, porque a doença está rondando. Vocês sabem que o inimigo não dorme. E ele fica o dia todo, 24 horas, só esperando uma brecha para ele chegar e te pegar. A gente conversava esses dias atrás na formação que aonde que o mal e o pecado entram na nossa casa. Alguém sabe me dizer? A gente às vezes fica sem respostas, né? Mas no fundo você sabe. O mal, ele entra na casa da gente onde há desordem. Ele vai entrar na tua casa lá, naquela toalha molhada que você deixou embolada em cima do sofá. Ele vai entrar na tua casa, lá naquela louça que você não lavou. Você sabe por quê? Porque onde tem, por exemplo, eu uso muito o exemplo lá de casa. Não quer dizer que minha esposa não faça isso, tá? Mas as toalhas molhadas foi eu que faço. Gera uma discussão. E aonde tem discussão, tem desordem. E esses últimos dias, assim, eu digo para vocês, eu não tenho passado pelos melhores dias da minha vida. Eu já estive melhor. Mas quando me convidaram para mim vir estar aqui falando com vocês, eu podia ter dito não. Eu podia ter dado qualquer desculpa e não vim aqui hoje. Mas se Deus chegar para mim e falar, Robson, você está indo amanhã ou agora, o que eu vou falar para ele? Ele vai chegar para mim e dizer, Robson, você teve tantas chances, tantas vezes você teve a oportunidade de trazer alguém, de convidar alguém para estar na comunidade e beber dessa água que um dia você bebeu. Alguém daqui, com certeza, vai levantar a mão, já trouxe alguém pela primeira vez assim pro Água Viva? Levanta a mão. Olha só. De uma maneira muito especial, você é responsável por essa vida, por essa alma. Porque a partir do momento que você fez ela experimentar desse carisma, a gente tem que cultivar. Hoje, quando eu vinha conversando com a Andréia assim pra cá, na sinceridade, a gente achou que não ia vir quase ninguém hoje. Tem 2 motivos. Um era o frio, e o outro porque nosso município comemorou aniversário, né, no último dia 30, e tá tendo as festividades, né? Acho que todo mundo tá sabendo que a cidade não fala em outra coisa. E quando eu falei no começo, assim, a vida é feita de escolhas. E se Deus chegasse hoje e falasse, ó, hoje vai ser o dia que eu vou descer e vou pegar todo mundo, todos os meus
Aonde que você ia querer estar? Você queria estar aonde? Mas nós estar aqui não quer dizer que quem está lá está errado. Não. Foi o que eu disse. A vida, ela é feita de escolhas. E você optou por estar aqui. Deus preparou esse lugarzinho que você está sentado aí especialmente para você. Fala o teu nome e diz, ó, eu, Robson, Deus preparou esse lugar para mim essa noite. E você tenha certeza, meu irmão, que quando Jesus estava, agora se não me falha a memória assim, Jesus ele teve a vida pública dele dos 30 aos 33 anos, né? Me corrijam se eu estiver errado. Mas vocês sabiam que Jesus, da cidade que ele morava, ele nunca saiu mais longe que 200 quilômetros da onde ele morava? O Marco que viaja bastante, de Campos Novos a 200 quilômetros da onde, mais ou menos? Chapecó. E como que vocês acham que Jesus ficou conhecendo do mundo inteiro? Entendeu? Ou ele tinha uma equipe de marketing muito boa, né? Porque, tipo, se ele nunca saiu de 200 quilômetros da onde ele estava, ele foi ouvido aos 4 cantos do mundo. E Jesus sabia por tudo que ele ia passar, por tudo que ele ia enfrentar, e ele nunca perdeu o foco. Você sabe qual é o teu chamado? Eu, quando era jovem, do tempo do grupo de jovens Água Viva, o Adão sempre fazia muito essa pergunta, sabe? Você já sabe qual que é o teu chamado? E muitas vezes ele não sabia responder. Porque existem várias vocações, né? E a gente, às vezes, Deus vem falando, mas a gente naquela correria do dia a dia, ai, porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Meu Deus, hoje é que eu me dei conta que nós já estamos no mês 4. Vocês sabem que a vida não para. Nesse momento, ou nós estamos se direcionando e caminhando para encontrar Jesus, ou ele está vindo em direção nossa para encontrar nós. Mas isso é uma certeza. Não é eu acho, eu tenho certeza. Eu estou lutando para isso. E você? O que você tem feito? Lá na tua casa, eu me lembro que eu ouvia muito o meu pai falar, quando ia ter as coisas na igreja, por que você já não pega teu colchão e já não vai morar lá com os padres? Hoje para mim é um orgulho ouvir isso. Hoje para mim é um orgulho ouvir isso. Porque quem a gente tem por perto diz muito quem a gente é. Diz muito quem a gente é. E aquele fariseu ali, ele soube tanto aquilo que Deus colocou, ele soube tanto tudo aquilo que Deus vinha colocando assim na Bíblia, os mandamentos e tudo mais, mas ele não colocava em prática. Ele se achava mais do que os outros. Eu acho muito assim, que eu descobri também nesses últimos dias que o Evangelho de Lucas é o Evangelho dos perdidos. E me chama muita atenção assim para Zaqueu. Vocês conhecem quem foi Zaqueu, né? A passagem dele lá. Porque Zaqueu, ele foi até Jesus não porque Jesus podia fazer por ele. Porque ele não precisava de dinheiro, porque ele era um cobrador de impostos, ele estava bem de saúde. Ele foi só porque ele queria ver Jesus. Zaqueu só queria ver Jesus. Ele só queria ver. Ele não queria pedir nada.
E a humildade de Zaqueu foi tanta, porque conta que ele era bem baixinho, né? E ele não enxergava Jesus no meio da multidão, por isso que ele subiu. Não me lembro qual que era o nome da árvore lá, mas ele subiu numa árvore. Como que é? Numa oliveira, né? E é a única vez que Jesus se convidou para ir na casa de alguém. Porque os outros, a maioria que você escuta falar, um é porque a filha estava doente, outro era para ressuscitar um que tinha morrido, outro era para curar um cego, outro era para ajudar um aleijado lá, né, um deficiente. E então Jesus, quando chega no pé da árvore, ele olha para cima e fala: Zaqueu, Zaqueu, vem, que hoje eu quero jantar lá na tua casa. E se Jesus hoje ele chegasse para você, Andréia, Wesley, Nancy, Dani, eu quero jantar lá na tua casa. O que você faria? Dá uma organizadinha no banheiro. Wesley. Vamos junto? Vamos junto. Dani. Uma boa colérica. Vamos. Nancy. Só que vocês sabem que aonde ia Jesus, ia mais 12 junto, né? Então, o que você ia servir para Jesus hoje? O que você ia servir para Jesus hoje? Só pensa aí, eu com certeza, André, ia fazer um risoto. É verdade. Porque a gente oferece aquilo que está ao nosso. Eu não vou oferecer algo que eu não tenho. Ou algo que eu não vou conseguir sustentar. E assim, é aquele católico verdadeiro. Ele não vai conseguir manter por muito tempo algo que ele não vai conseguir sustentar. Uma hora ou outra ele vai dizer, e aquilo que ele está fazendo não vai fechar com aquilo que ele fala. Porque a gente não é aquilo que a gente junta. Guardem bem isso, que eu guardei isso faz uns 10 anos e é o lema da minha vida. A gente não é o que a gente junta. A gente é aquilo que a gente espalha. E o que você tem espalhado por onde você passa? Amor, carinho, atenção. Você tem sido um fariseu que sabe tudo da Bíblia, mas é para você. Não coloca em prática, não. Ou segue o evangelho até mais ou menos aonde você acha que tá bom para você. Ou você é humilde e reconhece que é um pecador, você reconhece que precisa de Jesus, que você precisa que ele esteja na tua vida. Às vezes a gente se dispersa muito fácil. E daí acha que a culpa é dos outros. Esses dias atrás a gente estava conversando e eu falei que na nossa oração precisa ter mais ação. É lindo a gente fazer uma oração, é lindo a gente rezar. Só que se ela é uma oração vazia, ela é uma oração sem um sentimento, sem um propósito, ela é uma simples oração. Eu pergunto assim para vocês já imaginaram a riqueza daquelas pessoas que tiveram a oportunidade de caminhar com Jesus, ao lado de Jesus? Se elas se dessem conta de quem estava lá, será que seria diferente a história? Porque ele passasse, é a mesma coisa hoje. Jesus passasse nas ruas de Campos Novos, a gente ia dizer, é um louco? É um louco porque onde já se viu? Porque a fé é acreditar naquilo que a gente não vê.
Só que é fácil. É fácil eu amar uma pessoa que não precisa de ajuda. É fácil eu amar alguém que está me ajudando. Mas será que nós, aquilo que a gente aprende desde pequenininho, na catequese, que fala, né, amai-vos uns aos outros como eu mesmo vos amo. E o que você tem feito nas oportunidades que você tem de amar o próximo? A gente deixa passar despercebido assim, sabe? E mais uma vez assim eu vou falar que eu nunca tinha sentido uma dor tão grande até o dia que eu me despedi da minha mãe. Nunca. Nunca, 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 nunca. Eu achei que meu mundo ia acabar. E daí, naquele momento, eu fui um fariseu. Meu Deus, por que comigo? Porque eu, fulano lá que não dá nem valor para a mãe dele, fulano que bate na mãe dele, cicrano que faz isso com a mãe dele, tá lá sofrendo, você não leva. E eu me questionei. E naquele momento, me veio assim a resposta que eu precisava, sabe? Porque existe uma dor maior de perder uma mãe. Existe. A dor maior de perder uma mãe, perder um pai, é você perder a presença de Deus na tua vida. Essa dor dói na alma. Às vezes a gente se pergunta, né, os porquê. Agora eu pergunto para você. Você já se perguntou quem está por trás desse sorriso? Quem está por trás daquilo que você apresenta para os outros? Lembra quando eu falei para você olhar para o teu amiguinho aí do lado? A não ser que esteja do lado de uma pessoa que você veio junto e você sabe. Mas você sabe a barra que ela está segurando. Você sabe as batalhas que ela vem batalhando ali. Quem sabe até essa pessoa já pediu oração para você. Só que a gente tem às vezes que ter essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro. E como eu disse para vocês, se as pessoas tivessem noção de quem era Jesus naquela época, eram pessoas que nem nós, que estavam lá trabalhando, estavam procurando estudar. Talvez quando Maria estava com Jesus no ventre, bateu em quantas portas, né? A gente pode passar aqui, vai nascer. Quantas portas fechadas Maria teve? Hoje é fácil. Só que muitas vezes Maria bateu na tua porta. Agora eu não posso atender, Maria, eu estou ocupada. Estou ocupado. Estou preocupado com o meu serviço. Estou preocupado em fazer meu almoço. Estou preocupado com a formatura da minha filha. Estou preocupado com a festa de aniversário. E com a tua salvação. A gente está passando por um período que se chama Quaresma, né? E você lembra se você fez algum propósito lá no começo da Quaresma para esse período? Você está se mantendo fiel a Ele? Ou você já desistiu? Foi como eu falei. É fácil você amar
quando tá tudo bem. É fácil você falar de Deus numa comunidade onde todo mundo está falando a mesma língua que eu, a mesma coisa que eu, todo mundo quer a mesma coisa. Mas lá no teu trabalho, quando alguém vem questionar a tua fé, como eu digo para vocês, eu comecei assim que eu não tenho vergonha de falar, porque minha vida é um livro aberto. A gente erra. E eu, há um tempo atrás, estava caminhando para uma depressão. Estava caminhando assim, ladeira abaixo. E estava indo. E eu comecei a fazer academia. No começo foi difícil. Se alguém daqui faz academia, o Pedro, eu sei que faz. Você sabe que no começo dói tudo, e você só quer um motivo para não estar lá. Mas o meu foco era maior do que a minha dor. E as pessoas que estavam à minha volta, alguns sabiam, outros não sabiam o que eu queria, o que eu estava fazendo. Aí teve uma época que eu comecei a ir a pé para o serviço. Aí o que acontece? Passava as pessoas de carro, paravam. Quer uma carona? Não. Ia embora. Certo, pensavam, né? Mas é orgulhoso. Eles não sabiam o propósito da minha caminhada. Aí, ainda estou tentando me livrar do vício da coca. Vamos tomar uma coca? Não posso. Vamos, pode trazer lá. Vinha e colocava, eu não tomava. Aí quando você foca que você quer chegar em tal lugar, as pessoas não sabem o que você está trilhando. E é por isso que muitas vezes ela se torna mais fácil as coisinhas virem começar a querer te atrapalhar. E daí, voltando na academia, essa semana foi isso. Tinha aquelas capelinhas que vai nas casas, sabe? Que eu acho que eu não vi mais. Lá em casa ela vai, né? Mas tipo, é uma coisa que está se perdendo. Capelinha de Nossa Senhora, que visita ali a comunidade, né? E eu cheguei, que eu sou uma pessoa que eu sou muito devoto de Nossa Senhora. E quando eu passei assim para digitar minha senha para entrar, eu fiz o nome do pai na frente da capelinha. E tem um cara lá que ele é de uma outra religião. Tipo, eu não culpo ele. Não culpo. Porque ele é de uma religião eu não sei bem se é Umbanda. Aí ele chegou pra mim bem assim: eu vi que você fez ali, achei bonito. Mas se eu te ensinar umas mandinga, não sei como que fala, você vai ver que isso aí é só gesso. Aquilo me feriu tanto, sabe? Me feriu tanto e eu fiquei com medo do que eu poderia dar de resposta para ele. Mas eu falei, tipo, mas, né? Fique com as tuas mandinga, não sei como que fala, que fica a minha Nossa Senhora. Só que o que aconteceu? Foi daqui, foi de lá, e eu me preparando para estar aqui hoje, e eu pedindo para Deus, que aquilo me incomodou, sabe? Porque você não vê católico tá indo em outras religiões falar que aquele seguem é errado. Mesmo a gente sabendo que a nossa é a única e verdadeira, que Cristo deixou para nós. A gente não fala, porque para evitar o quê? Briga, só que eu disse, poxa vida, né? A gente lê o Evangelho todo dia. Eu vou ser sincero para vocês, fazia dias que eu não abria a minha Bíblia, porque estava muito prático, toda manhã o Rodrigo mandar o Evangelho do dia e a meditação por vídeo. Aí eu não procurava na Bíblia. E foi muito bom, sabe? Tipo, eu me achar, porque eu achei tanta coisa aqui dentro, agora achei mais uma folha, ó. E foi numa pregação que eu mesmo fiz, sabe? Eu pergunto, quem é você de verdade?
A gente sabe que a gente está na quaresma e parece que na quaresma a gente fica mais sensível, né? E o que você tem feito com essa sensibilidade que você tem tido? Você tem ouvido a voz de Deus? Eu sei, se eu perguntar aqui quais são os 10 mandamentos, eu sei que todo mundo vai falar. Amar a Deus sobre todas as coisas, tal. Mas você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Você tem só estudado o Evangelho? Ou você tem vivido? Eu convido você assim. A gente já passou da metade da quaresma, né? Mas ela ainda não acabou. Se talvez você perdeu o teu foco, talvez você, por algum motivo, tenha se perdido, traz de volta. Traz de volta o que você lá no começo da quaresma, você colocou como propósito. Mas coloca uma coisa que te faça ter uma mudança de vida. Que nem eu não posso fazer um propósito de na quaresma não comer salada. É uma coisa que eu já não como. Então, entregue como penitência algo que te faça mudança. Eu tenho, assim, um testemunho bem rapidinho que eu fazem anos que eu não bebo. Não bebo. Mas a gente tem as fases ali dos 18 aos 22, 23 anos em que você chuta o balde com vontade mesmo, achando que o mundo vai acabar. E eu não bebia de fazer fiasco e fazer baderna, não. Só que eu bebia e aquilo não era pra mim. Só que eu era tão agraciado por Deus, assim, que Deus me livrou de tanta coisa. Tanto que no dia 25 de dezembro, foi bem no dia de Natal de 2009, nós, com os primos, tudo ali se arrumando para ir para a praia. A gente almoçou numa tia minha e eu não sei o que deu, que 2 horas da tarde a gente teve que sair. E a gente sofreu um acidente. E eu, para variar, tinha bebido. E quando o carro virou, os que estavam no banco da frente conseguiram sair. E eu que estava no banco de trás, e além de ter tomado também, não consegui sair. E eu vi que começou a juntar gente, e eu olhar, comecei a sentir aquele cheiro de gasolina, e eu vi umas pessoas puxando umas mangueiras. Daí naquele momento eu digo, meu Deus, vai pegar fogo, e eu não vou sair daqui, eu vou morrer queimado. Justo eu, na flor da idade, a vida inteira pela frente. Meu Deus, me ajude que eu vou parar de beber. Não vou mais beber, porque se eu tivesse sessão, eu não ia deixar eles fazerem o que eles estavam fazendo para nós sofrer um acidente. Mas enfim, me tiraram. E me lembro como se fosse hoje, quem me tirou foi o seu José. Ele era porteiro aqui do Potencial. Ele já faleceu. Ele que me tirou de dentro do carro. Mas, quando ele me tirou de dentro do carro, eu saí por conta própria. Ah, meu Deus, eu prometi lá, mas era se você me ajudasse. Eu não vou cumprir o que eu prometi. Só que daí o que aconteceu? A gente foi, fizemos final de ano, tudo. E quando a gente voltou de lá, eu escutei a mesma coisa que vocês já devem ter ouvido. Faça um propósito para essa quaresma. E quando Adão falou isso, eu digo, poxa vida, eu sou o mais errado, né? Tudo que eu começo eu não termino. Ou fica pela metade, eu faço mal feito. Não faço nada certo. Vou colocar algum propósito para essa quaresma. Mas não botei fé. Não botei fé em mim. E daí, digo, vou rezar, vou pedir o que eu vou fazer nesses 40 dias, né? Que é mais que 40, porque não conta os domingos, né? Daí comecei a rezar no grupo de jovens
Não, não vou comer carne. Não, mas carne tem churrasco, e nesses 40 dias tem gente de aniversário, vai ter churrasco. Não, carne não dá. E foi. E naquele momento me veio assim muito forte, sabe? Pare de beber. Tipo, mas foi nítido, parece que alguém chegou assim e sussurrou no meu ouvido. Pare de beber. Eu digo, tá aí. E quando eu falei isso, eu me lembrei de eu dentro do carro, virado lá. E disse, vou entregar para Deus e vou parar de beber mesmo. Não era alcoólatra. Só que talvez aquilo ali podia estar me levando a hoje ser um alcoólatra e talvez eu nem tá aqui. Deus já me cuidava lá atrás. E por isso que eu digo para você. Passou aqueles 40 dias, foram meses, anos. No começo é difícil. Porque você ir num churrasco e teus amigos saber que até então você era o que mais bebia e oferecer bebida e você não querer. Eles querem saber o porquê. E quando você se decide por Jesus, quando você decide por Deus, você não tem noção do quanto você revolta muitas coisas. Você revolta porque você saiu da onde está todo mundo acostumado a te ver e você vai lá pertinho de Jesus. E quando você está na presença de Jesus, meu amigo, o que está nas trevas se incomoda. Se incomoda de um jeito que ele vai achar uma maneira de chegar até você só para ofuscar aquilo que Deus está sonhando para você. Eu não sei qual é o propósito que você tem. Não sei qual é o plano que você tem. Mas Deus tem para você. Eu pedi pro Cleito apagar aquela luz ali agora. E você assim, ó, respira bem fundo assim, ó. Enche teu pulmão, solta teus ombros assim, ó. E você vem trazendo assim na tua lembrança quantas oportunidades você teve de estar perto de Jesus. Quantas vezes você teve a oportunidade e não foi? A gente escuta muito que Judas, quando traiu Jesus, né? Que até daqui uns dias a gente vai viver a paixão de Cristo novamente. Judas trocou a confiança de Jesus por 30 moedas de ouro. Agora eu vou pedir para que você feche seus olhos assim. E você, meu irmão, você, minha irmã, você se revolta quando escuta por que Judas traiu Jesus. Mas e qual tem sido essas 30 moedas na tua vida hoje? A preguiça, o compromisso com outras coisas, o medo. Eu não sei. Tá só você e Deus agora. Você e Jesus. Imagina que Jesus está aqui sentadinho do teu lado agora. Coloca para Jesus assim. Vai contando. Ó Jesus, minha vida não tá muito boa. Lá em casa, às vezes, as coisas não estão do jeito que eu queria. Lá no meu emprego, não tá dando nada certo. E que nessa canção que você vai ouvir agora, você coloque assim. Ouça bem certinho cada palavra. Essa música vai ser a tua oração. Tua, especialmente para Jesus. Esquece quem está aí do teu lado. Esquece. Nesse momento está só você e Jesus. Senhor, hoje eu me rendo
reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Não seja tudo em mim. Realmente eu quero ser o teu Espírito. Pra que quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você, e quando eu cantar que seja você, que seja você. E no meu olhar que seja o teu olhar, o toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então, eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dá-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. A gente começou com a música, né? Eu seguirei. Eu pergunto para você, meu irmão, até onde você segue Jesus? Até onde você tem coragem de ir por Jesus? E agora, nessa outra música, a gente fala, né? Eis-me aqui, Senhor, dai-me um coração semelhante ao teu. E se Ele te dá um coração semelhante ao dele, o que você vai fazer com essa riqueza? Porque Jesus, quando Ele esteve aqui, Ele sentiu frio, Ele teve medo, Ele sentiu dor, Ele foi traído, se sentiu sozinho, Ele sofreu. E Ele sabe por tudo que você sente, Ele sabe por tudo que você vem passando, Ele sabe tudo que você tem enfrentado, meu irmão. Agora eu vou pedir para você levantar. Você levanta. Agora você vai cantar essa música novamente. Mas você vai fazer diferente agora. Lembra quando eu falei que se as pessoas soubessem que estavam caminhando ao lado do cara que veio para salvar a humanidade, o que eles teriam feito? Agora você tem a oportunidade de dar um abraço em Jesus. Você tem a oportunidade de chegar e ver essas chagas que Ele tem aqui, ó. Foi por você. Foi por mim. E a gente sabe que o primeiro passo começa, uma longa jornada começa com o primeiro passo. E se você tem dúvida do que Deus quer para você, que essa dúvida nessa noite, sabe, seja cessada e você sai daqui com a certeza. E que você possa vir, chegar mais perto de Jesus. Porque Jesus, Ele não é mal educado, Ele não vai chegar fincando o pé na porta do teu coração. Ele vai chegar e vai dizer: Tcheli, posso entrar? Vitória, eu posso entrar no teu coração? Juliana, Cleiton, Marcos, Reginaldo, eu posso entrar? Só que às vezes a gente está com o coração tão duro que esse mundo vem maltratando, a gente vem vendo tanta injustiça, a gente vem vendo tanta crueldade nesse mundo, mas a gente não é fariseu. A gente tem que praticar a nossa fé católica. A gente tem que viver o Evangelho. E que agora, nessa próxima, que a gente vai repetir a música, você saia do teu lugar, mas com o passo de quem tem a certeza. Eu vou ser uma pessoa diferente a partir de agora. Porque eu preciso, Senhor. Do jeito que tá, não dá.
Hoje eu me rendo, reconheço que nada eu posso fazer sem ti. Seja tudo em mim, dependente eu quero ser o teu Espírito. Quando eu falar que seja você, no meu caminhar que seja você. E quando eu falar que seja você, que seja você. E no meu folhar que seja o teu olhar, e toque das minhas mãos que sejam as tuas. Se não for pra viver assim, eu nem quero viver. Então, eis-me aqui, Senhor, dai-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. Eis-me aqui, Senhor, dai-me um coração semelhante ao teu, enche-me de ti até transbordar. A Leite falou com você para ajudar na oração. Você vai ajudar? Maria, Maria. Toma conta, sim. Desejo ser orado por Ele. Como o Robson falava no início do nosso encontro hoje, olhe para esse teu irmão. Nós aparentemente não vemos o que ele traz no coração. Mas Jesus, ele nunca deixou de olhar para nós. Jesus nunca tirou os olhos de mim e de você. E quando nós somos olhados devagar, nós permitimos que essa pessoa enxergue em nós talvez a nossa dor, talvez o nosso medo, as nossas inseguranças. E Jesus sempre olhou devagar para nós. Ele sempre soube o que nós sentimos, o que nós estamos vivendo, as dores que estamos passando, as angústias que estamos passando. Nós sempre somos olhados devagar por Jesus, olhados como um todo. Que esse caminhar até Jesus seja um ato concreto em nossa vida, de buscar a Ele, de olhar para Ele e permitir que Ele olhe no mais íntimo da nossa alma, e permitir que Jesus cure aonde só Ele consegue curar, que Ele tenha acesso aonde nós não imaginamos que Ele pode acessar. Porque Ele pode. Ele tudo pode. Que esse caminhar até Jesus seja um ato concreto de entrega da nossa vida. E que ao voltar para essas cadeiras seja a nossa ressurreição, assim quando Jesus ressuscitou na paixão, depois que Ele morreu, seja um ato de conversão, de sair do sentido que a nossa vida está nos levando, a partir do momento que nós encontramos Jesus, nós nos convertemos e somos novas criaturas. Nele nós somos novas criaturas. Que o meu caminhar seja esse ato concreto e depois do encontro com Jesus, uma mudança de vida.
Que nós possamos entregar tudo aquilo que nós trazemos no nosso coração hoje. Tudo aquilo que nós temos acumulado no nosso coração. Para essa mudança de vida.